Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Fernando Martins, disciplina Língua Portuguesa, e hoje comentarei aí uma questão que foi aplicada pela Banca Nosso Rumo na cidade de 2020, Prefeitura de Itanhaém, para o cargo de professor de Educação Básica 1. Inclusive, neste domingo, dia 15 de maio, haverá aí uma prova por essa mesma banca na cidade de Suzano, e para o mesmo cargo de professor de Educação Básica. E, voltando à questão, quando falamos em compreensão e interpretação textual, afinal, quais são as características? O que diferencia uma questão da outra? As questões que estão ligadas à compreensão textual, elas irão aparecer da seguinte forma: de acordo com o que o autor menciona, segundo o terceiro parágrafo, conforme o que foi apontado no último parágrafo, de acordo com o texto, ou seja, a questão já irá nos direcionar de que a informação, ela estará ali dentro do texto e que não há a necessidade de eu me aprofundar e fazer algumas deduções, porque a interpretação textual já exige que nós venhamos a fazer deduções, que nós venhamos também a usarmos o nosso conhecimento de mundo, a buscar experiências a qual nós tenhamos vivenciados ou a experiência que o outro nos proporcione. Eu costumo mencionar compreensão e interpretação textual para os alunos da seguinte forma: no ofício de um ator. O ator, ele recebe um papel. Ali ele compreende o papel. Ele compreende a história do personagem, se o personagem é vilão, se o personagem é mocinho, se o personagem é coadjuvante ou não. E ali ele vai entender. Ele vai buscar referências dentro do próprio texto para compreender esse personagem. Então, nós compreendemos um texto. Mas chegará um momento em que esse ator, ele vai buscar elementos fora, ele vai buscar experiências de vida, experiências de outras pessoas, ele vai fazer deduções, ele vai buscar mais informações do autor do texto para compor aquele papel. Então, ele vai aumentar o seu repertório, ele vai utilizar mais a visão de mundo. Então, ele já está interpretando. Então, aqui nós primeiramente compreendemos e depois nós podemos interpretar, buscando experiências que nós tivemos em relação ao contexto que o texto nos apresenta. Então, pratiquem bem este exercício de compreender, depois interpretar. E uma outra dica: sempre faça uma questão. Leia um parágrafo e faça uma questão em cima daquele parágrafo e responda conforme a visão do autor. Porque na compreensão textual, se ele pede de acordo com o texto, às vezes a pergunta pode fugir da regra do que o autor pensa e imagina. E às vezes nós caímos em julgamentos de valores e acabamos saindo fora da questão. Às vezes o assunto que está ali aparece no texto, mas fora da visão que o autor ali menciona, porque nós temos que compreender conforme a visão dele. E quando nós vamos interpretar, daí nós vamos deduzir, fazer inferências, buscar aquelas experiências que estão internalizadas em nós para responder a esse tipo de questão. Vamos então nos familiarizar com o texto e verificarmos aí as alternativas. E, desta forma, ficará bem mais clara essa questão da compreensão textual. A sexta edição da Olimpíada de Língua Portuguesa premiou, no dia 9 de dezembro de 2019, estudantes e alunos de 12 estados do país. Então, alunos de 12 estados do país, eles foram premiados na Olimpíada da Língua Portuguesa. E aqui menciona alguns locais. Minas Gerais e Ceará foram os estados com mais vencedores. Daí eu poderia fazer uma questão. Qual foi o estado com mais vencedores? Minas Gerais e Ceará. 3 cada um. Então, 3 de cada um desses lugares foram premiados, seguidos depois por São Paulo, Pernambuco e Pará, que tiveram quantos?
2. No total, foram distribuídos 20 prêmios. O evento é realizado pelo Ministério da Educação e pela Fundação Itaú Social. Então, nós verificamos aí que alguns alunos de alguns estados foram premiados, 3 em determinadas cidades, 2 em outras cidades, e conhecemos que foi na Olimpíada de Língua Portuguesa. A Olimpíada, que é um concurso bienal de produção de textos, é destinada a alunos matriculados em escolas públicas de todo o país. Então, são alunos de escola pública. As categorias são poema, para estudantes do 5º ano do ensino fundamental, memórias literárias, 6º e 7º ano do ensino fundamental, crônica, 8º e 9º ano do ensino fundamental, documentário, 1º e 2º ano do ensino médio e artigo de opinião para o 3º ano do ensino médio. Então, notem aqui que aqui tem umas divisões por cada etapa escolar, em que não é somente um único tipo de texto que foi aplicado, então é nisso que nós temos que sintonizar, que foram vários gêneros literários aí, vários gêneros textuais que foram aplicados dentro dessa Olimpíada da Língua Portuguesa. Nesta edição, a competição escolheu como tema o lugar onde vivo, como forma de valorizar a interação entre os estudantes e seus territórios. Homenageada da noite, a escritora mineira Conceição Evaristo ressaltou o papel dos professores e das escolas no desenvolvimento da literatura. Abre aspas, porque é a fala da Conceição Evaristo, que é a escritora que foi homenageada. Fiquei muito emocionada quando vi meninos e meninas tão jovens recebendo o prêmio, porque eu comecei a escrever muito cedo. Com certeza, nós temos nas escolas, nas classes populares, grandes potências para as artes. A única coisa que falta é oportunidade. Cada jovem, cada criança, cada professor que participou da Olimpíada está fazendo alguma coisa muito importante para o nosso país, a partir dos nossos locais de vivência. Então, ela defende que as experiências vêm do local de vivência de cada um. Então, é o que ela disse. E continuando a fala da Conceição Evaristo, eu tenho sempre dito que o livro sozinho não significa nada. O livro, se ele fica em uma prateleira, é barata, é traça. Quem dá sentido ao texto é quem se apropria do texto. É quem lê esse texto, é quem se comove com esse texto. E os trabalhos na escola são fundamentais para essa leitura. Então, ela reporta à escola o papel fundamental de ler esses textos, vivenciar esses textos, buscar experiências com esses textos para compreendê-los e interpretá-los, buscar aí novas visões de mundo e ampliação de repertório com esses textos. Por quê? Caso esses livros fiquem parados, eles são traça, que somente corrói, é barata, que somente vai aí deteriorar e deixar o livro ali parado sem nenhuma serventia. Participaram da competição 42.086 escolas de 4.876 municípios brasileiros. Os alunos inscreveram 171.035 trabalhos orientados por 85.908 professores. Vamos então agora às questões e, se necessário, nós voltamos ao texto para verificar. Notem, de acordo com o texto é correto afirmar que. Então, se é de acordo com o texto, eu tenho que buscar dentro do texto, mas as informações que estão de acordo com o veículo que transmitiu essa notícia. Letra A. As Olimpíadas acontecem anualmente e abrangem produções de textos e conhecimentos em gramática. Notem, retornando aqui ao texto, que existem vários tipos de gêneros textuais. Ele está falando de crônica, está falando de artigo de opinião, está falando de poemas
Então, aqui nós temos que ficar bem atentos, porque nós podemos pensar, opa, gramática faz parte da língua portuguesa, e faz, mas o foco lá no texto, nessa competição da língua portuguesa, foi distribuir vários tipos de gêneros para alunos do 5º ano do ensino fundamental até o 3º ano do ensino médio. O 5º ano ficou com poema, o 3º ano do ensino médio ficou com artigo de opinião, que é uma dissertação. Então, aqui a letra A, eu já posso descartar simplesmente por esta razão. As Olimpíadas acontecem anualmente e abrange produção de texto, que é crônica, que é poema, mas não conhecimentos em gramática. Então, notem que estaria correto se fosse pelo menos até aqui a questão. E quando nós falamos em interpretação e compreensão de texto, sempre vai ter uma questão que vai reduzir, ou seja, que começa a falar certo, mas não fala no sentido total da questão. Vai ter uma que vai extrapolar, ou seja, vai ter um absurdo ali, de que não confere, de que o texto não apresenta aquilo. E, às vezes, também vai ter uma contrariedade, que contradiz o que o texto fala. Então, contrariedade, extrapolação, redução, mas notem que aqui eles aumentaram. As Olimpíadas acontecem anualmente, abrangem produção de textos? Abrange produção de textos, conforme nós demos, mas não está falando em conhecimentos em gramática, como substantivo, adjetivo, advérbio, verbo e assim sucessivamente. Então, por conta disso, a letra A está incorreta. Letra B. A produção de textos nas Olimpíadas engloba textos dissertativos e jornalísticos. Vamos reler. A produção de textos nas Olimpíadas engloba textos dissertativos e jornalísticos. Até tem o texto dissertativo, que é o artigo de opinião, mas poema é um texto jornalístico? Crônica. Existem crônicas jornalísticas. Mas, por exemplo, se eu pegar ali o poema, então olha a necessidade de conhecer também os gêneros textuais. Poema não é um gênero jornalístico. Sim, ele é uma mensagem estruturalmente artística que passa, sim, uma mensagem de uma forma bela. É um texto literário. Sendo assim, a produção de textos, engloba textos dissertativos, tem. E jornalísticos, não somente. Lembra lá do somente que eu mencionei? Então, a letra B aqui, eu também descarto. A letra C. A complexidade da produção de texto é crescente conforme a idade, sendo o poema o gênero mais complexo. Daí vamos relembrar lá da leitura. Como que o poema pode ser o gênero mais complexo se o poema ficou para o público de 5º ano? Então, existem poemas mais simples, existem poemas também mais complexos, mas eu não posso generalizar falando que todos os poemas são complexos. A complexidade da produção de texto é crescente conforme a idade. Nós verificamos que cada etapa, 5º, 6º, 7º, 8º ano, vai trabalhar com um tipo de gênero textual, mas não significa que o poema é o gênero mais complexo, porque senão não seria distribuído ao público de 5º ano. Então, vejam aí essas nuances, essas características. O estado de São Paulo ficou entre os 5 mais bem colocados. Sim, o estado de São Paulo ele ficou entre os 5 mais bem colocados, conforme nós verificamos. Nós verificamos ali que 12 cidades, Minas Gerais, Ceará e depois fala de São Paulo, então ele ficou entre os 5 mais bem colocados. E o Nordeste contou com diversos estados, como Pernambuco, o que mais se destacou. O texto não fala que Pernambuco foi o que mais se destacou. Então, o que ficou aí? A letra D. Então, prestem muita atenção ao ler uma questão, porque às vezes eles podem acrescentar uma outra informação que não tenha nada a ver com o que foi mencionado. Então, a forma é: pratiquem, leiam textos, façam uma questão de cada parágrafo, responda conforme a visão do autor.
Se for em interpretação, busquem deduções, aumente o repertório, a visão de mundo em relação a vários aspectos, leiam bons textos, procurem bons autores. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. E em breve eu volto aí com mais questões desta banca ou de outras de compreensão, interpretação, gramática, gêneros textuais. Continuaremos focados e obrigado e até a próxima.